Será que esse mangá entra na lista das melhores obras publicadas pela Pipoca Nankin? Review Express, pra você que tem pressa. Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Review Express. O meu nome é Kim Martins e hoje nós conversaremos um pouquinho sobre Satsuma Gishiden. Ao final do vídeo, se você tiver curtido o conteúdo, clique no like e não se esqueça de inscrever-se no canal, isso me ajuda muito. Após o enorme sucesso que O Preço da Desonra fez aqui no Brasil, a editora Pipoca Nankin resolveu apostar em mais uma publicação de Hiroshi Hirata. Todavia, essa obra será lançada em 3 partes e não em um one shot como seu predecessor, que também tem resenha aqui no canal e vou deixar linkado nos cards. Esse mangá é recheado da história do Japão e será impossível fazer uma resenha decente sem dar uma pincelada nisso. Portanto, senta que lá vem a história. Por séculos, o Japão foi um país dividido, envolto em batalhas e guerras sem fim entre os senhores de terra espalhados pelo país. Cada um defendia seus interesses. Tamanha era a bagunça que muitos criavam suas próprias leis, forjando assim um poder ilimitado dentro de seus próprios feudos. Tais senhores mantinham esse poder fazendo uso de uma importante ferramenta: os samurais, que estavam sempre na linha de frente das sangrentas e incontáveis batalhas. Entre guerras, traições e um caos desolador que o país se encontrava, alguns importantes líderes bem influentes começaram a se levantar para buscar uma unificação do país, almejando tornarem-se uma nação forte e resoluta. Mas nesse mundo, nenhuma mudança acontece de forma pacífica. Esse movimento de unificação desemboca na Batalha de Sekigahara, ou popularmente conhecida como Divisão do Reino. E esse foi o conflito decisivo para dar início à Era Edo, no finzinho de 1600. Essa foi a batalha que abriu caminho para a ascensão do shogunato do clã Tokugawa, levando-os ao poder no Japão. Mas, para os Tokugawa vencerem, alguém precisou perder. E dentre os perdedores, nós encontramos o clã Shimazu. O Japão alcança a unificação, mas deixando ainda um rastro de ódio entre seus clãs, perpetuando a rivalidade entre eles. E a história desse mangá se passa em 1753, mais de 150 anos após a fatídica e famosa Batalha de Sekigahara, onde o Japão agora unificado vive um período de menos guerra e mais paz. No entanto, a Era Edo trouxe no pacote muita miséria, desesperança, fome e praticamente descartou a profissão samurai. Afinal, para que precisaria existir tantos guerreiros se não havia mais tantas guerras? Qual a necessidade de um senhor possuir um pequeno exército se não há quem invada suas terras? E esse é o contexto geral desse mangá. Acompanharemos a história de homens que vivem em Satsuma, uma região formada principalmente por membros e ex-samurais do clã Shimazu, aquele que foi derrotado na Batalha de Sekigahara. E como eles não exercem mais a profissão de samurai, precisam se virar para sustentar sua família, não morrerem de fome, não passarem perrengues incontáveis. Eles fazem todo tipo de trabalho, de pedreira, mineradores, até fazedores de hashi. Mas o conflito maior se dá início quando o governo designa os homens desse clã a uma tarefa árdua e, aos olhos deles, impossível: construírem uma barragem em um rio. Claramente o governo do clã Tokugawa escolhe esse povo para fazer esse trampo cabuloso por serem de um clã rival, e isso gera revolta entre eles. E daí para frente a história se desenrola e não vou contar muito porque seria spoiler. A leitura dessa obra não é indicada para iniciantes e nem para aqueles que só querem cenas de ação e muita porradaria. Isso aqui é uma verdadeira aula de história. Há várias páginas com muito texto para te situar e você conseguir entender todo o contexto, e elas são bem importantes. Mas, ao meu ver, muitas vezes quebram o fluxo da leitura. Você está super empolgado em uma cena de ação e na sequência tome texto histórico. É um freio de mão que poderia ter sido melhor trabalhado pelo autor, ao meu ver. Mas eu também tenho total consciência que para uma obra desse tipo atingir o que ela almeja, é muito importante haver esse tanto de conteúdo, né? Esse tanto de explicação. Vale lembrar também que esse é o primeiro de 3 volumes, portanto,
o desenrolar da história é mais cadenciado. Esse mangá é mais do que entretenimento. É uma obra bem informativa que detalha com riqueza a vida de um povo, a hierarquia entre os samurais, os costumes bárbaros do Japão feudal. Eu já li muitos quadrinhos de samurai que possuem carga histórica, como Vagabond, Lobo Solitário, o próprio Rurouni Kenshin. Mas mesmo assim, eu pude aprender muita coisa que eu não sabia sobre os guerreiros da Terra do Sol Nascente. E isso para mim é um ponto que conta muito, o aprendizado. O ritmo de leitura é cadenciado e eu não recomendo que você leia isso aqui com pressa, meio que a toque de caixa, sabe? É importante prestar atenção aos detalhes históricos e compreendê-los bem para aproveitar o gibi em sua totalidade. Vale lembrar também que esse aqui é um Gekiga, um mangá mais adulto, voltado para quem quer um conteúdo mais dramático e realista. Não possui um único protagonista, não se prende a um único personagem para desenvolver sua trama, e isso pode ser bem difícil para leitores mais novatos ou que querem buscar identificação na obra. Os atores principais aqui são a época e uma casta social. Isso é bem legal. A arte de Hiroshi Hirata está simplesmente espetacular. É notável a evolução do traço dele em relação ao preço da Dezon. Personagens expressivos e com características singulares, cenas de ação muito bem desenhadas que não te deixam confuso, transição entre os quadros está sublime, enfim, tudo muito bonito e sem nenhum ponto negativo no quesito arte. Eu tenho amigos ilustradores profissionais que dizem que o cavalo é o animal mais difícil de ser desenhado com perfeição. E Hiroshi Hirata os faz aos montes, em ângulos e posições diferentes. O cara é monstro. Mais uma vez, o acabamento que a editora apresenta é muito bom. Papel de qualidade, bem espesso. Um mangá de 450 páginas não enverga e não fica estalando enquanto você lê. Capa cartão e uma sobrecapa em papel couché com o verniz local no título. Acompanha também um marca-página e um glossário bem legal aqui no final. A intenção da editora é formar uma coleção do autor aqui no Brasil e você pode ver que eles estão mantendo um padrão editorial para sua coleção ficar bem bonitinha. Olha só, a lombada é parecidinha, as capas, né, sem a sobrecapa também, são sempre num tom só, com os desenhos ao fundo, bem legal. O padrão que eles escolheram. Bom, é isso aí. Espero que você tenha curtido o vídeo e o Review Express termina por aqui. Um beijo mais vingativo que os Tokugawa na bunda de vocês. Até a próxima!